Programa Mulher Saudável, toda sexta-feira às 15 horas, pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Apresentação, Márcia Duarte. Apoio, Lions Clube Boqueirão Praia Grande, TV Tudo Praia Grande Litoral, Nosso Bar Praia Grande, Guarujá Varejo, Bolos Ocean e Gráfica Júlia Panaia. Márcia, eu tô sem som, não tenho teu retorno, não tô te ouvindo, nada. Boa tarde a todos. Eu sou a Márcia Duarte, aqui da ONG Estrela da Mama, com o programa Mulher Saudável. Boa tarde. Consegue me ouvir, Alice? Agora eu tô te ouvindo. Está me ouvindo? Então, Sim, agora sim. agora sim, né? Então, boa tarde a todos. Programa Mulher Saudável, palhinhas técnicas, normal, né? Hoje nós temos a Alice Alboredo Pascoal, da nossa ONG Estrela da Mama. Tudo bom com você, Alice? Querida, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tudo ótimo comigo, e aí? Aqui também, né? Nós estamos aí terminando já o mês, né? E também o ano. E o nosso tema é um tema muito bacana, né? E antes de iniciar, eu quero parabenizar os nossos apoiadores, né? Bolos Ocean, Belo Barbearia, a Gráfica Júlia Panaia, Guarujá Varejo, Masote Consultora Imobiliária, e Odonto Company e, obviamente, a TV Tudo Praia Grande Litoral, que são os que nos apoiam, né? Para que a gente possa passar essas informações tão salutares para o nosso público, né? Minha Ótimo. querida, eu vou Diga começar lá. aqui com a pergunta que não quer calar, né? Fale um pouco de onde você é, né? E como optou por fisioterapia. Conta pra gente aí como foi esse caminho, minha amiga. Então, assim, eu sou de São Paulo, né? Mas eu vim pra praia muito Sim. pequenininha. E aí eu tive asma, né? Pequena ainda. Nossa, E aí eu tive contato, comecei a fazer um tratamento para asma, comecei aí a conhecer os primeiros fisioterapeutas da minha vida. da vida. Eu tinha, eu tinha assim, por volta de uns 16 anos. Aí eu falei assim, nossa, que negócio legal esse, né? E aí Se foi isso, encantou. aí eu fui fazer fisioterapia, eu já achava, porque assim, foi tão bom para mim, né? Uhum. Foi de uma grande valia. Então eu falei assim, esse negócio é legal, eu vou fazer isso. Mas isso faz bastante tempo, sabe? Muito tempo. Mas foi Sim, o gatilho para você se encontrar profissionalmente, né? Foi uma sim, boa. sim, sim, foi mesmo. É Né? a vida, né, conduzindo a gente, né? É.
Não tem como, a gente segue caminhos que a gente nem imagina, né? Minha É amiga, verdade, então, é o verdade. nosso tema é meio pesado, assim, pesado que eu digo assim, porque ele é bem específico, né? Então, algumas pessoas não conhecem, né? A gente vai ter essa oportunidade de ter informações, né, ricas, né, através de você. O que é linfedema? O tema que você nos propôs, né, é linfedema, né? Então, a gente vai abrir falando sobre isso. Então, vamos lá. Linfedema, basicamente, é assim, é um acúmulo de linfa, no que a gente chama de tecidos moles, que habitualmente são Sim, as pernas e os braços. Agora certo, veja, o que é a linfa? A linfa exato, é um líquido transparente, viscoso, ela é certo, composta por água, gordura, proteína e os resíduos do metabolismo celular, todos os resíduos, sim, fazem parte da linfa. E, nossa, e também os glóbulos brancos, certo, alguns tipos de glóbulos brancos. Então, na verdade, assim, o sistema linfático, que é um órgão complexo, tá? Formado por vasos linfáticos, dutos linfáticos, capilares linfáticos, os gânglios linfáticos, que são os linfonodos, né? sim, Essa rede complexa é ela quem produz e é ela que transporta a linfa, a tá? linfa, Então, na verdade, por exemplo, vai em relação às estruturas dos linfonodos, né, que a gente conhece, que são os gânglios linfáticos. A gente tem eles distribuídos por todo o corpo, em algumas regiões em maior número. E veja, certo, nos linfonodos, os linfonodos, eles são pequenas estruturas, eles funcionam como um filtro. Então, por certo, exemplo, vai, os vasos linfáticos levam a linfa até os linfonodos. Então, por perfeito, exemplo, eles são filtros. Se tiver, tipo, vírus, ali já começam os glóbulos brancos, começam a fazer a nossa atacar, defesa. sim, Então, veja que o sistema linfático, ele é importantíssimo no nosso sistema importante, imunológico, tá? Ele faz sim, parte, ele é componente do nosso sistema imunológico. E veja, a gente, por exemplo, é uma coisa bem comum, a gente tem muitas vezes inchaço no pescoço, sim, na região cervical, né? Ou axila, uhum, a região axilar, ou na região inguinal, que é na virilha. na Então, virilha, assim, né? às vezes a gente sente aqueles nódulos que popularmente a gente chama de íngua. O povo Íngua, chama de íngua. isso, Então, o que significa exato, isso? Quando você desenvolve uma íngua, significa que o teu tem corpo uma foi atacado formação, por um vírus e o teu sistema imunológico está está trabalhando para reagindo, debelar, exatamente. Então, você vê que o nossa, sistema linfático, ele é muito importante, entendeu? é um É, exército, né? Ele é defensor, sim, sim, sim. E outra coisa é assim, a gente, é, na história da medicina, já se fazia muita dissecação, mas só no século XVII é que se imaginou isso, que o sistema certo, linfático está em todo o corpo humano, porque não se sabia, porque como os vasos, os capilares são muito fininhos e são transparentes. certo, Então, uhum, na hora da dissecação, não se consegue ver não se conseguia ver com tanta facilidade. Então, só no século certo, XVII é que se teve essa noção de que o corpo todo possuía aquele sistema, entendeu? certo, Então, é assim, outra coisa, assim, que é legal importante a gente saber, é que, por exemplo, o sistema, ao contrário do sangue, né, o sangue, ele é distribuído lá, os vasos, pela força certo, do coração. É a força de contração do do, coração é que do bombeia bombeamento, o né? sangue Sim, em si.
Agora, a linfa, ela é bombeada através da movimentação muscular. Então, quando o músculo se contrai, ele comprime a linfa e ela se desloca. Então, daí a grande importância que a gente tem, assim, quanto você mais movimenta, mais você drena a sua linfa. Sim. Entendeu? Então, isso é uma das coisas bastante importantes, porque diferente do sangue, né? Diferente do sangue, que tem a sua condução, e veja, e todos os movimentos, por exemplo, os nossos movimentos respiratórios, eles deslocam linfa. Os nossos movimentos de intestino deslocam linfa. Nossa. E os movimentos externos, né, que a gente conhece, que são as massagens. Então, a gente desloca a linfa. Então, é legal, né? Isso é bem legal. Sim. E, assim, é uma coisa que a gente não... As pessoas não sabem muito disso, né? Então, por isso que quando, muitas vezes, eu falo para as pacientes, né, da importância que tem a gente estar se movimentando, fazendo exercício. Sim. Não ser sedentária, né? Exatamente. Temos recadinhos aqui já, Alice, já está bombando, Pode hein? falar. A Telviana, a nossa assistida Irene Regina. A Telviana é filha da dona Terezinha, a nossa voluntária também. Estão aqui prestigiando. A Irene Regina. Manda beijo para todas elas. A Solange Mello, a Matilde também, que todas são da ONG, nossas voluntárias, né? Que não estão mais frequentando por conta da pandemia, mas estão acompanhando a nossa ONG via programa Mulher Saudável, né? Isso é bom, né? Nossa, mas você me passou muita informação bacana. Acho que eu faltei nessas aulas de biologia. Que vergonha. Não, é porque, olha, na verdade, a gente, assim, o negócio é mais complexo, né? Mas a gente aprende um pouco mais na hora que você vai estudar exatamente né, a fisiologia dele, né? Entendeu? Sim. E eu tô tentando Soninha passar também, assim para vocês. Oi. Mais uma, a Sônia Regina. Tá interessada no assunto aí, ó. Então, eu estou tentando, assim, passar para vocês de uma forma simples, assim, com que todo mundo consiga entender. Sem termos fisiológicos complexos, para não... Mas ficou, né, então, eu acho que... Muito fácil. Muito fácil, para que a gente possa caminhar para as próximas perguntas, né? Sim. Muito interessante. Aí, uma vez que você já nos explicou o que vem a ser o linfedema, né? Existe classificação para eles? Sim, você falou das linfas, né? Sim, eu te expliquei aí como que é, o que é a linfa, como é que ela circula. Agora... E os linfedemas, eles são classificados como primários. Primários são linfedemas congênitos. Ou seja, você já nasce ou com a ausência das vias linfáticas, por uma anatomia, tá? Pode não estar presente, parte. Então, esse linfedema, a criança já desenvolve esse linfedema. Certo. Porque ela tem um transtorno ali anatômico no sistema linfático. E a gente também pode aparecer esse linfedema na adolescência, e em vários casos, entre 30 e 35 anos, aparece. Via de regra, eles são em membro inferior, nas pernas, e também em bolsa escrotal nos homens, tá? A gente tem é uma doença caracterizada como doença de Milroy, que atinge vários membros da família, tá? Nossa, então, esse é o que a gente diz que eles são classificados de primários, porque eles são os congênitos. E a gente tem os secundários. Sim. Os linfedemas secundários, porque a gente acha que linfedema só em paciente mastectomizada. Não é isso, não, tá? O linfedema é uma patologia que acomete muita gente. Então, por exemplo, os secundários, geralmente, o que é? Pós um trauma, tá? Pós uma queimadura grave, que você tem destruição de tecido, de vasos, tá? Um trauma que destrói também. A gente tem
O cirúrgico, né, que é pós-mastectomia, a gente tem o pós-radioterapia, que tem pacientes que só desenvolvem depois da radioterapia, Sim. a gente tem também o pós-filariose. A filariose é uma doença que a gente chama de endêmica. Aqui no Brasil, Certo. especificamente aqui no Brasil, ela aparece no Nordeste, mais próximo do Recife. Então, a gente tem Nossa, alguns lugares no pontuais. mundo, porque exatamente. E nessa região próxima a Recife, então é assim, é um mosquito que pica a tua perna, tá? Nessa Sim. picada, ele deixa uma larva, e essa larva Nossa, pode entrar, ela pode entrar no sistema linfático. E aí, empático. ela obstrui o funcionamento, a circulação da linfa. E o que Meu Deus. acontece? A perna vai inchando, 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 e a gente conhece isso popularmente como elefantíase, porque a perna Ah, fica extremamente inchada, extremamente. a pele Assim, muda completamente, a coloração, a pele fica mais escurecida, fica áspera, por isso ela é conhecida como elefantíase, porque fica uma se pele assemelha bem. à E pata a do gente. elefante. Exatamente. E a gente tem também o linfedema pós-erisipela, é muito comum também. A erisipela, você sabe, assim, essas agressões que a gente tem no pé, na perna, sabe, Sim. são canais abertos para contaminação de bactéria, entendeu? E Nossa, muitas sim. vezes a bactéria infiltra e ela causa dano no sistema linfático. Então a pessoa desenvolve o linfedema. Então você veja que o linfedema ele aparece por N motivos em várias Sim, idades, em várias pessoas, entendeu? certo. Geralmente as pessoas acham que o linfedema é o que a gente mais vê pela rua, assim, né? Vê o braço mais inchado, aí você fala assim, aquela pessoa fez uma cirurgia de mama. E você acha que o linfedema está relacionado só a isso. Mas não. Não, O né? linfedema é uma patologia que acomete muita gente, várias idades como eu disse, geralmente braço, perna, e também a gente tem bolsa escrotal nos homens, né? Que também é Sim, um linfedema que exige um tratamento bastante específico também, né? nossa. E então, veja, é assim, o linfedema pós-mastectomia tem um detalhe, assim, ele não tem tempo para aparecer, tá? Não é depois Certo. de um mês, não é depois de uma semana, não é. A gente tem pacientes que o linfedema aparece depois de 5, 6 anos da cirurgia, tá? Meu Então, assim, Deus. ela não tem mais diagnóstico nenhum, tumor nenhum, entendeu? E ela desenvolve Sim, linfedema. Então, certo. é uma situação também que ainda se desenvolve muitos estudos em cima do sistema linfático, porque não se tem um parâmetro, é bem aquilo Por que mesmo, cada surgiu, né? ser, exatamente, cada ser é um ser, cada ser tem a sua Sim, circulação e pode desenvolver ou não o linfedema, entendeu? Então, sim, ainda é uma não. coisa que, mesmo a frequência, não se tem, assim, quantos por cento, não se consegue ainda, não se conseguiu ainda estabelecer esses Sim, parâmetros, porque é isso, ele aparece, por exemplo, no pós-cirúrgico, ele pode aparecer em qualquer momento. Então, e a gente tem muita gente, inclusive, que já hum, recebeu alta do tratamento oncológico e, sim, e, e o linfedema aparece e fica por isso mesmo, a pessoa nem vai tratar, sabe? Muita certo, gente toca a vida aí como pode, sem procurar o tratamento, entendeu? certo. A E nossa assistida, ó, a nossa artesã, Márcia Maria Soares, nossa costureira, ontem fez aniversário, também está aqui, ó. Parabéns, tema excelente. Eu bem que sabe, parabéns falei, para ela nossa, também, que fez aniversário. sim. E o tema é realmente importante, porque a gente tem essa associação de que, é porque fez uma cirurgia de mastectomia. E não é, né? Você está mostrando Não, aí que pode não, ser, também pode não ser, né? Tem exatamente, exatamente. várias causas, né? E a gente está sempre associando a essa, né? Parece que Isso. fica estigmatizando, né? Rotula, Exato, né? exato, exato. É que, E, na verdade, infelizmente, a assim, o gente. mais comum, né, o linfedema mais comum em membro superior
sempre é por conta da pós-cirúrgico. Mas é como eu te falei, a gente tem pacientes, por exemplo, quem lida com queimados, a gente tem pacientes que desenvolvem linfedema em várias partes do corpo por conta disso, da queimadura ter ali causado um transtorno na circulação da linfa, entendeu? Na destruição, né? Porque se destrói parte do sistema linfático, né? Bem esclarecedor. A gente vai dar a pausa para o nosso intervalo, agradecendo novamente Bolos Ocean, o Delo Barbearia, a Gráfica Júlia Panaia, Guarujá Varejo, Mazotti Construtora e Imobiliária, né, a Odonto Company e também a TV Tudo Praia Grande e Litoral do Tata Machins. A gente já volta, que tem mais perguntinhas desse assunto tão importante e interessante, né, com muita informação. Até mais, Alice, vamos aguardar, só uns minutinhos, tá bom? Daqui a pouco. Tá. TV Tudo Praia Grande e Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano. Vem pro Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. E nós vamos pegar agora alguns depoimentos aqui de pessoas frequentadoras do Bolos Ocean, né, que vão dar o seu depoimento. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Bela. Bela, há muito tempo que você faz as compras aqui no Bolos Ocean? Desde que abriu o estabelecimento. Nunca parei de comprar. Desde que abriu? Do lado, senti o cheirinho do meu quarto, já senti o cheirinho logo cedo. É uma delícia. Estou aqui com o Pedro também. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Boa tarde. Não dá para resistir ao bolo do Bolos Ocean, né? Não dá não. Tanto é que eu tô levando 3. Tá levando 3? E já é cliente há muito tempo aqui do Bolos Ocean? Bastante tempo. Desde praticamente do início deles, né, da fundação, sempre com a mesma qualidade. E agora, depois da reforma, ficou melhor ainda pra gente tá vendo aqui. Zelita, há muito tempo que você compra aqui no Bolos Ocean? Sim, já tem bastante tempo, desde quando inaugurou. Sempre muito fresco, sempre muito cheiroso. Acho que todo mundo que passa aqui é atraído pelo cheiro mesmo, né? E desde quando inaugurou eu compro. Estamos aqui com a Anaí, tudo bem, Anaí? É tudo. Tá comendo um docinho aí do Bolos Ocean? Claro, né? Maravilhoso. Tudo daqui é delicioso. E não dá para ficar sem comer um bolinho, um docinho do Bolos Ocean. Nem espero chegar em casa, como aqui. E você vindo para cá, com certeza não sai mais, né, Anaí? Tá comendo. A nossa história começa há 30 anos, onde adquirimos experiência para podermos estar trabalhando com marcas homologadas com garantia total, onde as instalações são confortáveis, climatizadas e com café expresso para que o nosso cliente se sinta em casa. Nossa equipe de profissionais altamente qualificados conta com equipamentos modernos para que o trabalho seja rápido, com qualidade e que nosso cliente possa ter garantia e preço justo, proporcionando a ele soluções em produtos e reparos automotivos, com atendimento diferenciado e qualidade suprema, onde queremos ser reconhecidos como uma empresa líder de mercado no segmento de reparação automotiva, a ser destacada pela sua relação de seriedade e respeito com seus clientes e colaboradores. Queremos que nossos clientes se tornem nossos verdadeiros amigos. Por isso, agimos com transparência, respeito e ética. Bailon Auto Center.
Para maiores informações, acesse nosso site www.bailon.com.br. Programa Mulher Saudável, toda sexta-feira às 15 horas, pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Apresentação, Márcia Duarte. Apoio, Lions Clube Boqueirão Praia Grande, TV Tudo Praia Grande Litoral, Nosso Bar Praia Grande, Guarujá Varejo, Bolos Ocean e Gráfica Júlia Panaia. Olá, estamos de volta. Vamos continuar com o nosso tema aí, linfedema. Muitas informações esclarecedoras. Você classificou, né, os tipos de linfedema para a gente, né, como ele se desenvolve e tal. E aí, o tratamento, né? Como se dá o tratamento de cada tipo de linfedema, né? E em especial da mulher mastectomizada. Na Fala pra verdade, gente aí como que, né, você eu vou aqui especialista. nesse momento, eu vou falar especificamente do tratamento que é desenvolvido, quando se desenvolve linfedema na situação cirúrgica, no pós-mastectomia, tá? Porque é o que basicamente na ONG, é com isso que eu trabalho, né? E então, vamos lá, a fisioterapia o tratamento fisioterapêutico dentro da cirurgia de mama, quando o hospital já tem o serviço, e infelizmente não são todos, mas enfim, os hospitais que têm o serviço, a gente já faz um contato com a paciente já no pré-cirúrgico, porque geralmente o tempo de internação é de 2 a 5 dias. Então, o fisioterapeuta já faz o contato com a paciente e a gente vai estar explicando isso. A gente vai... Um detalhe, né? A gente encontra a paciente, você conhece a paciente já estressada, tá? Com medo, o estado psicológico, emocional já está alterado. Ela sempre, a maioria delas relata que dores que elas nunca tiveram, elas estão sentindo. E a gente tem que ver que, por exemplo, uma coisa também que na maioria dos quadros é assim, porque a partir do momento que você sabe da notícia, inconscientemente, você já adota uma postura de proteção. Então, a gente não se percebe isso, tá? É uma coisa inconsciente. E o que acontece? Né? Você já começa a contraturar na região das escápulas os trapézios. Então, a gente já encontra uma paciente aí com situações já que são bem diferentes do que seria o normal dela. Mas, enfim, a gente deve tentar esclarecer o máximo possível. A gente já demonstra, já faz com ela alguns exercícios leves, explica que no pós-operatório ela vai fazer esses exercícios, já ensina exercícios respiratórios, a gente faz juntos os exercícios, você explica para ela a situação dessa movimentação da linfa, que para a linfa se movimentar, ela precisa do movimento muscular, então a gente precisa manter uma amplitude articular, né? Apesar de todas as situações, então você explica para ela a importância do movimento, por que ela tem que realizar movimento, e, enfim, você já explica que você vai manter o contato, que no pós-operatório a gente já vai estar encontrando com ela novamente, né? Enfim, a gente já faz nesse primeiro contato, já explica para ela assim, que ninguém sabe se vai se desenvolver linfedema ou não, ninguém sabe. Só que quanto mais precoce a gente começa a investir, a gente tem mais chance dele nem aparecer, tá? Mas também ela deve saber que muitas vezes ela vai fazer a lição toda certinha e ela vai desenvolver linfedema, porque ninguém sabe, não tem como se saber isso. Bom, aí veja, no pós-operatório imediato, que é no dia seguinte, você encontra essa paciente com pontos e drenos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer os exercícios respiratórios, a gente vai fazer os exercícios que você já orientou. Você vai fazer exercícios de dedos, de punho, de cotovelo, o mínimo que se conseguir com os ombros.
enfim, os exercícios, a maioria deles, são ativo assistido, que a gente chama. Ou seja, ela inicia o movimento e a gente ajuda. Os exercícios respiratórios são muito importantes para manter, preservar um pulmão limpo, sabe assim? Enfim, a gente já começa isso no pós-operatório. E outra coisa, a gente já começa a imaginar o seguinte: se essa paciente for encaminhada para radioterapia, é em torno do 21º dia. Geralmente, na 3ª semana, ela é encaminhada. Sim. E, minimamente, para fazer a rádio, ela tem que ter movimentação de pescoço, porque ela vai ter que virar contralateral ao lado da cirurgia, tá? Ela tem que virar o pescoço. Esse lado afetado, minimamente, ele tem que ter o que a gente chama 90 graus de abdução, que é a tua abertura lateral de braço, tá? Certo. E 90 graus de flexão anterior. Por quê? Porque é o mínimo para a postura da radioterapia. O braço fica para trás, né? E o pescoço virado. Sim. Então, a gente tem que explicar que, minimamente, ela tem que estar com essa articulação mais solta, liberada, para não ter problema e transtorno na radioterapia. Porque a gente tem pacientes que chegam na radioterapia e é desmarcado, porque elas não conseguem levantar o braço. Tá? Nossa, a gente tem paciente que não teve nenhuma orientação, acontece muito isso, tá? E então, veja, a gente já faz o posicionamento do braço no travesseiro, isso tudo já no pós-imediato, né? Alice, e a gente... então, Oi. Como você está falando, né? Você já explicou tudo isso precocemente para a paciente, né? Sim, a gente tem contato antes da cirurgia. Sim, se ela vai para essa rádio, quer dizer, e não consegue, é mais tempo que ela está perdendo, né? Veja bem, isso é crucial, né? A gente, quanto mais... Nossa, Alice, você vê como que a gente não tem a noção, seria no meu caso, o desconhecimento, acho que muita gente também, né? De como é importante de estar ali para já preparar para ela já absorver e saber que se ela conseguir esses movimentos que você elencou aí, ela consegue fazer minimamente, como você falou, a radioterapia e obter o sucesso, né, daquele momento, né, dessa situação que ela está vivendo, né, e depois um próximo passo, outro degrau, e assim por diante. Exatamente, nossa, exatamente. Então, assim, a gente... O que a gente lamenta é que não são todos os hospitais que fornecem. A gente tem hospital de referência, sim, claro, que tem aí os bambambãs aí dos fisioterapeutas, que realmente o trabalho é maravilhoso, né? Mas a gente tem muito hospital ainda, mesmo em São Paulo, que não tem o serviço, tá? E aí é isso, a gente está sempre um passinho atrás. Mas, como se diz, né? A gente, uma hora ou outra, a gente começa a desenvolver o trabalho e, enfim. Mas outra coisa que é bastante importante é assim, ela não deve sair do hospital sem que a gente já oriente para ela a automassagem, tá? A automassagem, ela começa, deixa eu já avisar, sempre do lado contralateral. O que significa isso? Não do lado onde você fez a cirurgia, do lado oposto. Então, a gente vai ensinar movimentos circulares na axila, na virilha, na região inguinal. Então, ela já vai, ela mesma, ela vai puxando da axila para a região inguinal. Por quê? Porque, assim, eu não sei se a gente está com nosso corpo, na verdade, é uma coisa integrado, né? E se você começa a drenar uma linfa por um lado, por uma via, aquilo é como um ralo que está entupido. Você desentope, aquela aguinha vai vindo, entendeu? Então, a gente já orienta essa automassagem sempre do lado contralateral. E nada de creme, nada de óleo, nada disso. É uma coisa bem suave, bem tranquila e sem nenhum tipo de produto. Sua mão pro seu corpo só, mais nada, né? Exatamente. A mão pro seu corpo. Exatamente. Alice, a Lina está colocando aqui. A Alice sempre acompanhou as assistidas do Grupo Estrela da Mama com uma dedicação e carinho admiráveis. Muita competência, amor e gratidão. A dona Lina. Ela é muito fofa, para você. Ela é muito fofa. Aliás, deixa eu já falar aqui, assim, desde quando eu comecei na ONG, assim, Dona Lina, a Maria Cândida, a Dulcelina,
a Mitiê, a Terezinha, assim, elas me acolheram, sabe? Muito, muito, muito. É uma gratidão eterna. Elas são maravilhosas. Mulheres fortes, né? Mulheres fortes. Sim, E deixa eu continuar aqui o meu tratamento, aí você vai para o tratamento, e a paciente é encaminhada para o tratamento ambulatorial. Se ela não tiver nenhum problema, nenhuma intercorrência, se ela não tiver dor, mais ou menos no 15º dia pós-cirurgia, ela já está indo para o ambulatório, tá? Se ela não tiver nenhum contratempo, ok? Certo. Quando a paciente chega para a gente no ambulatório, primeira coisa, ela tem que ter um pedido médico, sempre. Seja ele ou mastologista, ou oncologista, ou cirurgião plástico, alguém que está acompanhando essa paciente, faz o pedido, encaminha para fisioterapia. A gente vai, aí sim, aí já começa a fazer exercícios um pouco mais elaborados, né? A gente já começa a fazer, se ela tiver tudo bem, a gente já ensina exercício com ela deitada, porque até então, os exercícios normalmente são feitos sentados, em pé, mas depois aí do 15º dia, ela já pode fazer exercício deitada, né, tentando levantar braço, enfim, aí vai um acompanhamento no ambulatório. Agora veja, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem alguns tipos de tratamento, por exemplo, a gente tem o tratamento Volder, a gente tem o tratamento Godoy, a gente tem o tratamento, no caso do curso que eu fiz, Fold-Leduc, né, que é um tratamento que vem da Alemanha, mas enfim, atualmente, assim, as diferenças entre um e outro são sutis, tá? São sutis. E atualmente, assim, o consenso mundial, linfedema é drenagem linfática manual, exercícios linfomiocinéticos, que eles chamam dessa forma, e o enfaixamento compressivo, tá? Então, a gente pode ter até coisas a mais, mas assim, o geral é isso que o paciente precisa. A drenagem manual, os exercícios, a cinesioterapia e o enfaixamento compressivo, tá? Então, assim, é um consenso mundial. Agora, veja, o método que eu aprendi, né, que eu fiz com o pessoal da Santa Casa de São Paulo, com angiologista e fisioterapeuta, tá? É um tratamento, como eles dizem, para ambulatório e ele é conservador, tá? Então, assim, você atende qualquer linfedema em qualquer fase desse linfedema, tá? O método Leduc. Porque, na verdade, assim, a variação, por exemplo, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente tem método que a drenagem tem que ser feita só em movimento circular. Outro diz que a drenagem tem que ter um rolinho, sabe assim? Então, isso que eu digo, são pequenas diferenças, tá? Por exemplo, a pressão que você coloca é maior ou menor, mas é isso. No final, assim, o consenso é esse, a drenagem não pode faltar, tá? O exercício não pode faltar. E o enfaixamento não pode faltar. O enfaixamento compressivo também, eu quero dizer assim, é feito sempre na primeira fase do linfedema. Então, a paciente que tem esse acompanhamento desde o hospital, chegando no ambulatório, ela já começa a fazer o enfaixamento compressivo. Mas não são todas, tá? Então, a gente não é em todo momento que vai se fazer o enfaixamento compressivo. Mas nem por isso vai ser orientada para outros métodos que a gente vai tentar suprir, né? O tratamento, outra coisa que é uma diferença, assim, o tratamento Fold-Leduc, ele é conservador e ele é um tratamento longo, tá? São 4 meses, tá? São 4 meses que você faz, o primeiro momento, você faz o acompanhamento diário, todos os dias. Você drena, você faz o exercício, você faz também, como eles em alguns serviços têm, a bota e a luva compressora, tá? Eu ia falar isso da ajuda aquela luva elástica, de compressão. Né? Não, eu tô falando da luva de compressão. Não? Eu tô falando da luva de compressão. Alguns serviços, quando você vai para o atendimento fisioterapêutico no ambulatório,
após a drenagem linfática manual, o paciente é colocado na máquina, é uma bota e uma luva que bombeia, tá? Tem lá uma pressão e ela aperta e solta, aperta e solta. É um bombeamento. Mas isso também, assim, não é um tratamento que, digamos assim, é um adicional a mais, mas não é. Alguns métodos não têm esse tipo não tem essa etapa no tratamento, né? Enfim, mas o que acontece é isso. No primeiro mês, o atendimento no Fold Leduc, o atendimento é diário. No segundo mês, a gente faz o atendimento 3 vezes na semana. No terceiro mês, você faz 2 vezes na semana. E no quarto mês, aí você faz uma vez só na semana o atendimento com o paciente. Então, assim, a gente tem geralmente um resultado muito bom. Muito bom, né? Mas aí, assim, é o que eu tô te falando. Ai, não, eu conheci a paciente, ela já tem linfedema há 2 anos. Não tem problema, a gente começa, sabe assim? A gente começa com a drenagem, começa com os exercícios, vai orientando os exercícios, e vai, aí sim, ela tá em outra fase, aí sim vem a luva compressiva, tá? Sim. Aí vem a luva compressiva, tá? A paciente, quando ela tá já num segundo estágio, que a gente chama, né? Aí você já coloca a luva compressiva, tá? A luva compressiva também, assim, algumas pacientes saem também do hospital já, às vezes com a luva, às vezes já com orientação da luva, tá? Alguns médicos orientam quanto à pressão. E a gente tem paciente, por exemplo, que não tem orientação nenhuma. Então, assim, a gente tenta adequar essa pressão dessa luva de acordo com o que a gente está vendo ali daquele linfedema, entendeu? Perfeito. E, enfim, diga. Nós precisamos de mais um programa. Meu Deus, quanta coisa boa! Eu quero só deixar eu quero deixar outra coisinha aqui que eu preciso falar para as meninas para não ficarem, porque assim, existe existe uma classificação, assim, a gente quando vai iniciar o tratamento, a gente sempre faz a perimetria, quer dizer, sempre não, porque muitas vezes só de olhar você vê que não tem necessidade da perimetria, mas é sempre interessante você fazer a perimetria. O que significa? Você tem espaços demarcados que você vai fazendo à medida, você pega o centímetro e faz comparativamente o lado bom com o lado edemaciado, né, com o linfedema. E aí o que acontece? A gente tem uma classificação. Quando essa diferença de um lado para o outro é até 3 centímetros, ele é classificado um linfedema leve, tá? Até 3 centímetros de diferença é um linfedema leve. De 3 a 5 centímetros é um linfedema moderado. E acima de 5 centímetros é um linfedema intenso. Agora veja, essa diferença, ela não é em todos os pontos da medição. Por exemplo, você pode ter uma mão mais gordinha, e aí sim, ela apresenta lá 2, 3 centímetros, mas de repente o punho tá igualzinho um lado do outro, o antebraço tá assim, sabe, às vezes varia 1 centímetro do outro. Então, assim, é interessante a gente tá falando isso, porque a própria pessoa, às vezes, ela se desespera achando que aquilo é um absurdo, e não é. É assim, entendeu? Como você vê, 3 centímetros de um lado para o outro, quando você olha, é muita diferença, mas não se desespere, é um edema classificado como leve, sabe? Ou seja, ele assim, ele retrocede, ele melhora muito, sabe assim? Aliás, todos eles, em todas as classificações, quando eles começam no tratamento, eles melhoram muito, todos os graus deles, tá? Precisamos voltar, minha amiga. Precisamos voltar. Então, porque o nosso tempo já está no final. Acabou. Eu tô assim, em cólicas. Minha amiga, eu quero que você só me diga aí pro pessoal, né, se despedindo, porque foi fantástico. Eu tô assim com gostinho de quero mais, de tanta informação boa, excelente, de ponta. Nossa, sem comentários. E a gente vai, né,
fechando o nosso programa, porque você, nossa, nos encheu de informações importantíssimas. Olha, Quero eu sua espero despedida. que minimamente, sabe, as pessoas tenham assim alguma ideia, né? Uhum. Porque assim tem muita coisa que é mistificado, tá? Sim. E eu só quero dizer assim, na ONG eu vou uma vez na semana e eu basicamente faço nada. Eu dou uma orientação, eu faço a drenagem, eu ensino os exercícios Certo. e a gente muitas vezes consegue assim um resultado adequado. E tenho que falar Perfeito. também rapidinho. A gente precisa sempre da nutrição junto e da psicóloga Uhum. junto, tá? Porque senão a Ok. fisioterapia não anda, ok? Perfeito. Minha gente, vocês perceberam que tem muita coisa a mais para falar, mas o nosso tempo já está Tem. esgotado. Um bom final de semana, minha Alice querida. Agradecendo a Obrigada. Bolos Ocean, o Delo Barbearia, a gráfica Júlia Panaia, a Guarujá Varejo, Mazate Construtora e Imobiliária, a Odonto Company, a TV Tudo Praia Grande Litoral, a nossa Dalva Martins, que fica na edição, né? E vocês, por favor, continuem, porque em seguida, Poder Quântico Asa com a Gabriela dos Santos, e a gente vai se despedindo, desejando um bom final de semana, um dia, né, de consciência negra, que não foi tão bonito, mas a gente está aqui mentalizando para que, né, as coisas se revertam. Muito Sem obrigada. dúvida. Um beijo Foi para todo mundo. maravilhoso, Foi muito informações bom. maravilhosas. Obrigada, TV Tudo Prega de Litoral, programa assim com um conteúdo espetacular. Como sempre, né? Todos os nossos convidados vêm aqui com, ó, top, top, top. Alice, saudades de você. Beijo. Muitas. Saudade de Beijo, todo beijo. mundo. Beijo para todo mundo. Tchau. Exato. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo programa. Até mais.